Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos ler então aqui 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler apenas o versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Falando então a respeito especialmente disso que começou o capítulo 12, onde o apóstolo traz uma orientação a respeito dos dons espirituais, querendo que os coríntios não fossem ignorantes a respeito dos dons. Ele procura então afirmar aqui algumas verdades. Não lemos hoje, vamos ler amanhã, se Deus nos permitir. Mas abaixo, a partir do versículo 7, vai ter então uma descrição de 9 dons espirituais. A primeira pergunta que nós vamos tratar aqui, para tratar hoje, para não tratar amanhã, né? Nós vamos tratar o seguinte: bom, esses 9 dons espirituais são os 9 dons do Espírito Santo? Bom, sim, com certeza. E são os únicos dons que aparecem na palavra de Deus, que são dons dados por Deus? Com certeza não. Quando nós lemos o livro de Efésios, no capítulo 4, nós vemos que o Senhor fala que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, falando assim de dons que são dados graciosamente a todos os homens. Logo abaixo, quando chega o versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz que ele deu, né? Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, evangelistas e mestres. Então, observe que há uma descrição de funções, de ministérios, como uma dádiva de Deus. Como algumas pessoas que tivessem recebido, então, essa posição de liderança, de levar a palavra de Deus, de poder estar influenciando e direcionando o povo de Deus a um processo de crescimento com o alvo de atingir a maturidade na fé. Observe que quando nós lemos, até mesmo aqui, no mesmo capítulo 12, lá no versículo 28, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, então, falando então a respeito ainda dos dons espirituais, ele vai dizer, fazendo uma ordem, né? Onde Deus colocou uma ordem em cima das coisas. Até posso ler aqui, né? Falando dessa ordem, ele diz assim, olha: a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então ele bota a variedade de línguas, que era o grande problema da igreja de Corinto, que pensava então que falar em línguas seria um símbolo de espiritualidade, que é algo que tem hoje também. Né? Com toda certeza, eu falo em línguas, então a pessoa quer falar em línguas na frente dos outros para se mostrar espiritual ou, quem sabe, ela mesma para se sentir espiritual. Nós já falamos que a igreja de Corinto tinha todos os dons e o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, reconhecendo isso, diz que eles eram carnais e combate, então, uma série de coisas cuja as faltas, né, de virtudes espirituais verdadeiras que, acrescidas aos dons que vêm do Espírito Santo, possam então realmente fazer um homem aceitável e inteiramente maduro na presença de Deus. Mas aqui está escrito nessa lista que mistura então a questão o apóstolo, o profeta, o doutor ou mestre, né, com os dons, os milagres e os dons de curar que são manifestos. Então vamos pegar aqui, ó. Apóstolo, profeta e doutores seriam, na verdade, determinações ou descrições de funções ministeriais, que estão escritas lá em Efésios 4:11. Quando ele fala de milagres, dons de curar, bom, isso são 2 dos 9 dons que nós vamos ver amanhã. E quando ele fala de socorro e governos, bom, isso aqui não está nem em Efésios 4:11 e muito menos aqui no início do capítulo 12, né, a partir do versículo 7, onde nós não lemos ainda. Então, socorros e governos, se nós formos lá olhar Romanos 12, no versículo 6 a 8, nós vamos ver que o apóstolo está falando ali que se alguém for profetizar, profetize segundo a sua fé, se alguém for
ensinar, tem a dedicação ao ensino, coisa e tal, ele vai falando. E mais abaixo ele vai falar então que cada um recebeu, ele está falando de que cada um recebeu de Deus um dom, e ele vai descrever o dom da exortação ou da consolação, né? Ele vai descrever o dom de presidir, o dom de repartir, ele vai descrever o dom de socorrer, de misericórdia. Meus queridos, então, falando aqui, eu vou voltar aqui para estar dentro do contexto, é notório, sim, que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, e vai descrever 9 dons espirituais abaixo, e ele, nesse primeiro momento, ele está falando, então, dos dons. E há quem olhe para, então, 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6, e considere que o apóstolo Paulo está falando de 3 categorias de dons. Ele estaria falando de 3 categorias. Então, os dons do Espírito Santo, que vão estar aí abaixo, as questões da diversidade de ministérios, que pudesse estar lá na questão de Efésios 11, Efésios 4, 11 e 12, e na questão das operações, que às vezes uma pessoa tendo o mesmo ministério, a maneira que Deus age através dessa pessoa não seria exatamente igual à maneira que ele age através de outra pessoa. Isso também é verdadeiro. Mas, na verdade, a parte mais aceitável no que diz respeito a isso aqui, embora no contexto inteiro bíblico do Novo Testamento, através até mesmo do apóstolo Paulo, nós conseguimos ver que há descrição que existem outros dons e que são dados por Deus para os filhos de Deus, né, para que possam, de uma forma, servirem a Deus. Então, quem sabe então, como alguns dizem, né, que esses dons que foram mencionados aqui, eles pudessem ser os dons que seriam importantes falar a respeito da igreja de Corinto, que eles precisavam ouvir. Alguns podem dizer então que esses dons aqui, diferentes do dom de presidir, diferente do dom da consolação, da questão do socorro, da questão da liberalidade, que é poder repartir, né? Da questão de repartir, que possa ser feita com liberalidade, ainda são alguns dons que, quem sabe, eles não seriam tão incisivos em relação às questões sobrenaturais, que pudessem ter alguma coisa mais humana e não necessariamente uma coisa tão sobrenatural numa ação do Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, ainda que uma pessoa pense de uma maneira ou outra, é verdade que existe mais dons na palavra de Deus do que esses 9 que vão estar abaixo. Falando o apóstolo de uma forma generalizada, nos parece, e eu acredito nisso, que o capítulo 4, o versículo 4, 5 e 6, ele faz uma descrição de aspectos dos dons espirituais, um aspecto geral deles. E há uma uniformidade, um concorde, né, na maioria dos comentaristas, que a descrição do capítulo 4 estaria falando da pessoa do Espírito Santo, do versículo 5 estaria falando do Senhor Jesus Cristo, e do versículo 6 estaria falando do Pai. Então, há uma descrição da Trindade, da maneira como o apóstolo Paulo ele está se manifestando aqui. Então, ele diz o seguinte, falando de aspectos. Ora, a diversidade de dons. Esse dons aqui é carisma, né? Ou charisma, que vem da palavra charis, que significa graça, ou seja, os dons são dádivas dadas por Deus. Há uma diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Então está falando do Espírito, e o Espírito é com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Há vários dons, mas é o mesmo Espírito que opera todos. Eu queria parar um pouquinho aqui, falando desse primeiro aspecto, então, que os dons, eles não são fruto do mérito humano, mas são dádivas graciosas que vêm do Pai, do Senhor, na verdade, né? Mas é o Espírito que opera, um único Espírito,
Mas o Espírito é o mesmo Espírito opera todos. É interessante que só esse versículo aqui, ele poderia, na medida que ele revela, então, um caráter gracioso que nos dá esses dons, e a maneira que ele opera em nós sem uma meritocracia de ninguém, né? Porque não depende daquele que recebe, porque o Espírito dá a cada um conforme ele quer, nós podemos ver que o Espírito opera em todos os dons, que são muitos. Quando nós pensamos num contexto místico, aonde há uma série de espíritos que operam coisas no mundo pagão, e aqui que está no Brasil, aqui, né? Então tem nomes, tem o espírito tal, tem o outro tal, o outro tal, o outro tal, o outro tal. Então observe que aqui há uma descrição que já negaria toda e qualquer ação que está com nomenclaturas de nomes. Por quê? A diversidade de dons, que são dádivas, e há dons, há muitos dons. Mas o Espírito que opera os dons é o mesmo, é um Espírito só, não existe vários tipos. Que pudesse ser aqui, falando aqui, então são caboclos, são exus, são não sei o quê. Não. Nesse contexto aí, só isso está descartando isso tudo como errado. Vamos falar aqui. Então, há diversos dons e há um só Espírito. E há diversidade de Bom, meus queridos, a palavra ministério, ela na verdade ela é a palavra serviço, que vem da palavra diaconia. Então, falando de um outro aspecto da ação do Espírito Santo na questão dos dons, que há diversidade de serviço, ou seja, é dado para que possamos então servir aquilo que for útil ao povo de Deus. Mas o povo de Deus está falando de Jesus Cristo. Na verdade, os dons são ministrados com o objetivo de servir o povo de Deus, que é o corpo de Cristo, falando de Jesus Cristo. E por último, há diversidade de operações, ou de realizações, ou de trabalhos que são feitos, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Em outras palavras, quem opera é o Espírito de Deus, ou o poder de Deus que realiza, que opera, que trabalha e que conclui essas coisas no sentido daquilo que é feito. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, porque a dádiva vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, cada um deles opera e colabora no sentido de poder estar confirmando e estabelecendo sobre a sua igreja algo que lhe abençoa. E a manifestação dos dons, ele tem uma regra que ele não é para o benefício próprio, ele é dado para aquilo que for útil para aqueles que recebem, no sentido de abençoar e edificar outros. Então aqui estamos comentando a respeito do capítulo 12, do versículo 4, 5 e 6. Há realmente diversidade de dons, e amanhã então vamos estar vendo que também há diferenças de opiniões, né, na maneira como esses dons operam, os 9 dons que são descritos logo abaixo a partir do versículo 7. Hoje eu troquei muito a palavra capítulo por versículo, né? Mas isso então, se você tem alguma pergunta, se você tem algo a colaborar, por favor, faça. Caiu aqui o meu microfone. Por favor, faça isso para que possamos juntos, então, estarmos sendo edificados. Que Deus te abençoe.